celular aí, com a sua Bíblia, abra o aplicativo aí da Bíblia, levanta aí seu celular, erga aí o seu celular. A Bíblia tem poder, seja no papel, seja no celular, onde ela estiver, ela é poderosa, amém? Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por favor, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 10, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 17. Nós vamos trabalhar hoje o verso de forma mais intensa, o versículo 19, mas eu preciso aqui do verso 17 em diante, para a questão de contexto. Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei, o que está aí? Quem pode dizer? Vos dei autoridade. Vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pai, fale conosco, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé da tua igreja, reunida aqui em promissão, não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Os teus filhos não vieram aqui, Deus, para ver a capacidade que um homem tem de interpretar um texto. Os seus filhos precisam de vida nessa palavra, Pai. Avive essa palavra, queime o nosso coração pela exposição das Escrituras. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Em o nome de Jesus, quem crê nisso, diga amém. Irmãos, essa palavra, ela tem tocado muito em meu coração, a ideia de Deus, na pessoa de Jesus, dizer assim: eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo. Jesus está entregando para nós autoridade. Ele deu, eu vos dei. Jesus dizendo, eu vos dei autoridade. E quando nós olhamos para isso, Jesus só pode dar, uma pessoa só pode dar aquilo que tem. E a Bíblia vai revelar Jesus como aquele que tem autoridade. Jesus tem autoridade. Quando nós olhamos para Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que o Senhor ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele.
Ou seja, Jesus tinha autoridade para andar por toda parte fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele, uma autoridade que Jesus recebeu. Quando nós olhamos para 1 João 3,8, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, isso mostra uma autoridade que Jesus tem de ministrar, de repreender as obras do diabo. Quando nós olhamos para Lucas no capítulo 11, o versículo 20, Lucas no capítulo 11 fala de Jesus expulsando demônios, e o fariseu olha e fala assim: não, mas ele expulsa pelo poder de Beelzebu. Aí vem uma palavra muito forte de Jesus falando assim: não, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado entre vós o reino dos céus. Eu fiquei meditando sobre essa palavra, eu expulso demônios. Ele poderia falar sobre a mão de Deus, o braço de Deus, mas ele fala sobre o dedo de Deus. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino do céu entre vós. Então Jesus tem tanta autoridade, mas tanto poder, que quando ele quis dizer que estava expulsando o demônio, ou repreendendo o inimigo, ou desfazendo obras malignas, ele usou a expressão: eu faço pelo dedo de Deus. Ou seja, basta o dedo de Deus, uma expressão da grandeza, da autoridade de Jesus. Agora, se eu vier aqui pregar, dizer assim: irmãos, Jesus tem autoridade, eu poderia ler aqui uns 100 versículos no Novo Testamento, mas Deus não me traz aqui para dizer apenas que Jesus tem autoridade. Ele me traz aqui para dizer que Ele entregou a autoridade nas suas mãos. Essa parte você fala amém. Ele entregou a autoridade na sua mão. Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo de número 16. Nós vamos ler do 16 até o 22, uma leitura mais extensa, mas Paulo está orando para que essa mensagem entrasse no coração dos irmãos reunidos ali em Éfeso. E a minha oração é que essa mensagem entre no teu coração, entre no teu espírito, que o que nós estamos pregando aqui se torne uma verdade, uma palavra rema para você, porque se você entender a autoridade que você tem em Deus, se você entender quem você é em Cristo, o poder que você pode exercer por causa do nome de Jesus sobre você, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Olha só, olha Paulo aqui, Efésios 1,16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha o versículo 21: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 22: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A palavra igreja aqui é eclésia. A palavra eclésia para a igreja não fala da igreja ou prédio ou lugar da reunião, fala das pessoas, fala dos filhos de Deus que compõem, que se agrupam em um lugar, e esse lugar então é chamado de igreja. Agora, que texto poderoso e profundo. Por que Paulo está orando? A oração é: Senhor, abra o entendimento da igreja,
abra o entendimento dos filhos, abra o entendimento dos crentes, dos cristãos, abra o entendimento das pessoas. Para quê? Para que elas possam ver o poder de Deus, para que elas possam ver a dimensão desse poder capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, de fazer Jesus assentar à direita de Deus. E não só isso, ele pegou todo esse poder. Olha Paulo orando: Deus, faça a igreja entender que esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que colocou Jesus à destra de Deus, ele entregou esse poder à igreja. As pessoas se recebeu o nome de igreja, a eclésia, a reunião dos santos. Agora a pergunta é: quem aqui é a igreja? Levanta a sua mão. Pastor, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Cadê você? Cadê você? Faça isso na sua casa. Você que é a igreja, levanta a sua mão. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi entregue à igreja. E se nós somos igreja, esse poder está disponível para nós. E talvez alguém fale assim: ah, pastor, mas aí então é muito poder. É por isso que Paulo está orando. É por isso que Paulo está clamando a Deus de joelhos, pedindo: Deus, faça a igreja entender aquilo que está disponível para eles na realidade do Espírito, a autoridade que foi entregue. Agora, abra a sua Bíblia, Mateus, é o texto da grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18, é o texto da grande comissão. Olha só, aqui em Mateus 28, 18, Jesus havia morrido e ressuscitado. Aqui é um corpo ressurreto, aqui é um Jesus em glória, aqui é um Jesus cheio de poder. Jesus, aproximando-se-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Eu fico pensando nessa cena, irmãos. Imagina essa cena comigo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e aqui em Mateus 28, 18, ele simplesmente vai aparecer aos seus discípulos. Eu fico pensando no nível de glória, irmãos, um negócio assim que os apóstolos, tipo, ele é o Messias. Se havia alguma dúvida que ele era o Messias, o Todo-Poderoso, o Deus entre nós, o Deus em carne, o Emanuel, se havia alguma dúvida, não existe mais, porque ele está aqui num corpo ressurreto. Um corpo que pode ser tocado, que come com eles, ao mesmo tempo atravessa uma parede, por exemplo. Ele olha já num corpo de glória, já tendo provado que realmente não era um charlatão, realmente era o Cristo, o enviado de Deus. Ele olha para os seus discípulos e fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando os apóstolos ouviram aquilo, irmãos, não havia sombra de dúvida para aqueles homens, porque a ressurreição de Jesus provou que ele era quem diz ser. Agora o que me faz pregar, ainda repito, não é as informações sobre o poder de Jesus. Lucas capítulo 10, se você puder voltar lá, Lucas capítulo 10, versículo 19, quando Jesus falou assim: eu vos dou autoridade, eu vos dou autoridade. A palavra autoridade é exousia. Ela quer dizer assim: poder da autoridade, poder de reger ou governar, poder de alguém de que a vontade e as ordens devem ser obedecidas. E essa palavra, eu vos dou autoridade, Lucas 10, 19, é a palavra autoridade que é usada em Mateus 28, 18, a mesma palavra. Se você tiver acesso a um dicionário grego, pode conferir. A mesma palavra de Mateus 28, 19 é aqui usada em Lucas 10, 19, eu vos dou autoridade. Ou seja, a mesma autoridade que ele diz: eu tenho autoridade no céu e na terra, eu tenho autoridade no céu e na terra. Ele olhou para os seus discípulos e disse: eu entrego, eu dou para vocês a autoridade. E o que é autoridade?
poder da autoridade. É por isso que a Bíblia, revista e corrigida, ao invés de colocar a palavra autoridade, colocou a palavra poder. Mas a melhor tradução ainda é a palavra autoridade. Vocês estão comigo, meus irmãos? Então Jesus pegou isso. Ele disse: eu te dou autoridade, eu te dou o poder da autoridade. E a autoridade é aquele que, quando declara, é o poder que alguém tem de declarar algo, e por causa da autoridade, ele ser obedecido. E aí a gente começa a entender um pouco por que semana passada nós pregamos sobre o centurião. Nós começamos a entender um pouco por que o centurião romano, de Mateus capítulo de número 8, versículo 5, mas a partir do versículo 9, quando ele olhou para Jesus e disse assim: Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa, envia uma só palavra e o meu servo ficará curado. De repente o centurião começa a revelar para nós, para Jesus, que a base da fé era uma fé na palavra. Mas por que ele cria na palavra? Porque ele estava com uma mente de autoridade romana. Ele disse: eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai, e a esse vem, e aquele faz isso, ele faz. O centurião romano entendeu o que nós estamos pregando aqui. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele disse: Jesus, eu sou homem sujeito à autoridade, e quando eu exerço a autoridade, o que eu falo tem que ser obedecido. Então, Jesus, o Senhor tem autoridade, basta uma palavra, porque se o Senhor falar, se o Senhor liberar autoridade, o mundo espiritual é obrigado a obedecer por causa da sua autoridade. Quem está entendendo isso aqui? Então o centurião romano, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. Ele reconhece que Jesus pode dar ordens no mundo espiritual e ser obedecido. Agora que Lucas capítulo 10, versículo 17, quando os discípulos voltaram aqui, regressaram, no regresso cheio de ânimo, cheio de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. A palavra submeter aqui é upotássio, quer dizer sujeitar, obedecer, termo grego militar, de um comando de um líder. Ou seja, quando os discípulos foram experimentar essa autoridade de Jesus, eles voltaram alegres: Jesus, eu dei uma ordem, eu dei um comando, eu dei uma liberação, e até os demônios obedeceram. Ou seja, lembra do termo militar que estava na cabeça do centurião? Está dizendo assim: quando o líder libera um comando, o liderado num exército não tem a opção de dizer assim: ah, não gostei muito do que você está falando, eu não gostei muito disso, eu acho que eu não vou fazer. É isso que o centurião está dizendo. Quando quem tem a autoridade delegada libera a palavra, a única palavra que ele escuta, se escutar, é sim, Senhor. Sim, Senhor. E no mundo espiritual, Jesus está tentando ensinar isso, dizendo assim: eu te dei autoridade, para que quando você libere a palavra, ou quando você liberar a palavra, quando você der uma ordem no mundo espiritual, o mundo espiritual tem que obedecer, tem que submeter, tem que sujeitar. Pastor, a mim não, a autoridade que foi delegada para você. Fala comigo assim: eu tenho autoridade. Não, mas fala como quem crê. Fala assim: eu tenho autoridade. Fala assim: Jesus delegou a autoridade a mim. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Tem muita gente que acha que a autoridade é para o pastor. Tem muito cristão achando que o líder, alguém que lidera uma igreja, alguém que serve ao ministério, alguém que é do louvor, alguém que tem mais autoridade, mas não tem. Irmão, sabe o que Deus está dizendo para nós? Todo cristão nascido de novo tem autoridade. Se você converteu hoje, aceitou Jesus, e aqui pela manhã você recebeu a autoridade de Deus. Irmão, sabe o que Deus está falando para nós? Nunca deixe entrar na sua mente a ideia de que o pastor tem mais autoridade do que você.
Nunca deixe entrar na sua mente a ideia que algum homem na face da terra tem mais autoridade que você, porque a autoridade de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa veio da mesma fonte, veio de Jesus Cristo. Vocês podem entender isso? Nunca, irmãos, nunca. Eu até entendo, né? E algumas pessoas falam assim: pastor, ora por mim. A gente vai e ora, a gente abençoa, a gente vai lá e ministra. Mas nunca pode ter no seu coração assim: eu vou pedir o pastor, porque é a Deus, porque é o pastor, Deus vai atender. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Eu vou pedir meu líder, porque é o meu líder, Deus vai atender. Não, eu vou chamar o pastor, porque se o pastor orar, se o líder orar. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Por que não? Porque Deus deu autoridade para todo mundo. Deus deu autoridade para todos nós. Deus deu autoridade igual para a gente. Agora, eu falei aqui pela manhã, a questão não é se Deus deu autoridade para todo mundo ou não. A questão é que uns estão reconhecendo a autoridade e outros não. Reconheça a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você na sua casa, você que é um cristão, você tem autoridade. Deus deu autoridade, Deus deu poder pela autoridade a você. Eu queria contar um exemplo, e o pastor Kenneth Hagin conta isso num livro dele, Autoridade do Crente. E isso aconteceu comigo também, foi até algo meio estranho, porque o exemplo que ele dá aconteceu comigo, eu vou contar isso aqui. O Kenneth Hagin, quando ensinava sobre essas coisas, ele conta que ele viu um policial num certo lugar. E esse policial estava dando comandos para que o trânsito parasse em um determinado ponto. E aquele policial entrava e começava a sinalizar com a mão, e os carros iam parando. Caminhão, carro, moto, automóvel, enfim, iam parando. E o Kenneth Hagin olhando para aquilo, dizendo assim, Deus ministrando o coração dele, ele entendendo, isso é autoridade. Deus falando, Deus usando aquela cena para ensinar para ele princípios de autoridade. Porque a palavra autoridade, ela vai até além da palavra poder. Por quê? Porque aquele guarda, aquele policial não tinha poder suficiente para, por exemplo, parar um caminhão com várias toneladas. Mas ele tinha autoridade para liberar um comando. E quem tem o poder de pisar no freio e parar o veículo. O que Deus está ensinando para ele é: nós exercemos a autoridade, dizemos assim, para. O guarda olha e diz, para. E aqueles motoristas foram parando e obedecendo ao comando, porque aquele guarda recebeu a autoridade para fazer aquilo. E quando eu ouvia isso, eu me recordava muito do que aconteceu comigo. Eu sofri um acidente de moto há uns anos atrás, numa rodovia chamada Anel Rodoviário, em Minas. Eu me lembro como se fosse hoje, não tinha acostamento, e a moto tinha estourado o pneu. Eu coloquei a moto bem no cantinho da mureta, entre a faixa ali, uma mureta que havia. Eu tentando atravessar com aquela motocicleta, tentando atravessar, não conseguia, os carros não obedeciam, muito fluxo de carro. E eu tentava atravessar para empurrar uma moto num pneu furado, não dava. E eu fiquei ali por horas tentando ligar para a polícia, não conseguia. De repente passa uma viatura e para. Quando a viatura parou, desceu ali um policial. Ele veio meio que no canto assim da rodovia, ele começou a dar sinal. Enquanto ele dava sinal, os carros iam parando. Enquanto ele dava sinal, os carros iam parando. E de repente ele foi criando, naquele espaço que os carros iam parando, ele ia entrando por meio da rodovia, e ele ia com um sinal, a viatura parada, dando também algum tipo de sinal. E ele parou os carros no meio da rodovia. Quando ele parou os carros no meio da rodovia, eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou para mim e fez assim, só assim a mão assim, ó. E pensa num cara, ó. Agora aí, ó. Empurrando a moto, peito estufado. Tipo assim, passa para ver, se tu é homem, passa agora. Se tu é macho, passa agora. Aí eu comecei a pensar, irmão, se fosse simples assim, bastava eu entrar lá, abandonar a moto no canto e ir para a rodovia e estender a mão.
Sim ou não, irmãos? Não estaria aqui. Porque as pessoas não iriam obedecer ao meu comando. Agora, os motoristas obedeceram o comando do policial. Agora, qual é a diferença entre eu e ele? A autoridade. Ele recebeu uma autoridade para fazer aquilo. Por isso, quando alguém olhava para ele, era obrigado a parar, era obrigado a respeitar, era obrigado a sujeitar. Agora, a minha segunda pergunta: por que os carros puderam identificá-lo, não a mim, mas a ele? Porque ele usava uma farda. Farda fala de identificação. Farda fala de uma autoridade visível. Fala de um reconhecimento público. Quando alguém olhava para aquela farda, e a terceira pergunta: por que aquele policial tem uma farda e eu não? Porque alguém que é maior do que aquele homem, o Estado, entregou uma farda para ele. E em outras palavras, quando ele recebeu aquela farda, a mensagem por trás era: toda vez que alguém olhar essa farda em você, vai ter que reconhecer que você não tem a sua própria autoridade, mas você tem uma autoridade que foi confiada, que foi delegada para você exercer a autoridade em nome de alguém que é maior do que você. Agora, quando nós entendemos isso, nós começamos a entender a autoridade de Jesus. Olha o versículo 16 de Lucas 10. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha que profundo isso aqui. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha que profundo isso, Jesus dizendo assim: quem aceita você, me aceita, e quem me aceita, aceita o Pai. Em outras palavras, estava dizendo assim: eu recebi do Pai, liberei sobre você, e você pode liberar isso. Ou seja, Deus Pai ao Deus Filho e a você. Eu vou repetir isso: a autoridade do Deus Pai, que veio ao Deus Filho. Lembra que Jesus disse assim: eu não faço de mim mesmo, eu faço o que vi meu Pai fazer, eu faço o que meu Pai faz, eu faço por Ele, não estou por mim, mas eu vim por Ele. A autoridade de Jesus, que recebeu do Pai, a unção que recebeu do Pai, que agora Ele entregou para você. Você não entendeu esse negócio? A unção que estava em Jesus, Ele veio e entregou para você. Ele colocou na sua mão. Aí Ele olha para você e fala assim: eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. Para quê, pastor? Para pisar em serpentes. E a palavra serpente, a serpente para um judeu, serpente é símbolo de demônios. Então Jesus sabe qual linguagem usar. Eu vos dei poder para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do maligno ou do inimigo. Eu vos dei poder, em outras palavras, tudo que eu fiz em nome de Deus, na autoridade de Deus, eu agora entrego na sua mão. Você tem autoridade. Pastor, o que eu faço? Usa ela, filho, pelo amor de Deus. Usa a sua autoridade. Libera a sua autoridade. Libere comandos. Libera comandos no mundo espiritual. Tem muito cristão, irmãos, que anda como se não tivesse autoridade nenhuma. Tem muito cristão que parece que mensagem desse texto tão simples, que não tem dificuldade nenhuma de entender, que não precisa ser teólogo, irmãos, não precisa ter feito seminário, não precisa ter ido numa faculdade teológica para ler isso aqui. Eu tenho autoridade para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada me causará dano. É muito simples. É muito simples, é só você crer. É só você crer e liberar e exercer.
Agora, como é que alguns cristãos andam? Como é que anda? Arrastado. Ai, pastor, se eu soubesse como é que está a minha vida, pastor, tadinho de mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu não valho nada. Aí Deus olha para nós e fala assim: eu te dei autoridade, filho, te dei poder. E a gente, como aquela frase que diz, aquele milionário, aquele mendigo sentado num barril de ouro. Alguém que tem a autoridade de Deus, alguém que tem poder de Deus, alguém que pode liberar, que pode transformar pessoas, que pode fazer as obras. Jesus olhou para nós e disse assim: vocês podem fazer as minhas obras e obras maiores. Sabe qual é a realidade de Deus, irmãos? Parece estranho o que eu vou dizer aqui, mas lá em Efésios 1, e o Kenneth Hagin também falava sobre isso no seu livro. Lá em Efésios 1, quando diz que Deus, que Cristo está sentado nos lugares celestiais, ali não fala que a cabeça só está lá. Não há separação entre a cabeça e o corpo. Ou seja, profeticamente, o corpo de Cristo, quem é corpo de Cristo aqui? Profeticamente, o corpo de Cristo está em Cristo, nas regiões celestiais. Irmãos, e é por isso que Paulo está orando, para que essa mensagem entre em nós, daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos, da autoridade que nós temos. Irmãos, se a gente descobre quem é, se você sai daqui, irmãos, e você sai dessa igreja hoje, e essa mensagem entra no seu coração, e você entenda que você não é só mais um, que você não é um zero à esquerda, que você não é mais um na multidão. Se você entende, você vai virar essa cidade de cabeça para cima, você vai tocar a sua geração, você vai abençoar pessoas, vai libertar pessoas, vai curar pessoas. Se essa mensagem entra no teu coração, irmãos. E até para quem fala: pastor, eu não sou nada. Tá bom, não seja nada, mas reconheça o que é tudo sobre a sua vida. Ainda que você esteja sob aquela analogia que eu disse, alguém que não tem poder para fazer, faz pela autoridade, delega pela autoridade, libera pela autoridade. Irmão, Jesus olhou para você e disse: eu estou te dando poder para usar meu nome. Irmão, imagina alguém famoso, alguém que você tiraria uma foto se estivesse perto, alguém que você se orgulharia de estar perto. Vou fazer um selfie aqui, desse uma procuração para você usar o nome dela. Agora, irmãos, o que nós temos nas mãos é uma procuração do próprio Deus, na pessoa de Jesus, dizendo assim: pode usar o meu nome, pode usar o poder que está no meu nome, pode usar a autoridade que está no meu nome. Aí a gente pega a procuração e fala assim: deixa o pastor fazer, não é melhor? Deixa o irmão fazer. Não, essas coisas não é para mim. Esse negócio de repreender demônio, isso não é para mim. Esse negócio de dar comando no mundo espiritual, isso não é para mim. Esse negócio de orar e acontecer, não, isso não é para mim. E você está com um testamento, uma procuração, dizendo que esse negócio é para você. Sabe que algumas afirmações na Bíblia, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Aí alguém fala assim: pastor, essa não é a minha luta. Aí Deus está dizendo assim: essa é sim a sua luta. Alguém fala assim: pastor, mas essa é a luta do pastor, é a luta do obreiro, essa é a luta do irmão. Não, essa é a sua luta, porque a Bíblia diz que ela é a sua luta, e você já ganhou autoridade para liberar comandos. Agora imagine, irmãos, um policial que tem autoridade, tem uma farda, tem uma arma, né? A arma fala de poder, de execução. Ele tem uma farda de autoridade, tem uma arma que é poder.
Aí está acontecendo algo e ele simplesmente resolve não fazer nada. Imagina, ele recebeu a farda, recebeu o distintivo, recebeu ali uma identificação, um poder, e ele está vendo algo acontecer. De repente um caminhão ilegal está descendo, e ele poderia abordar aquele caminhão, dar um comando, mas ele simplesmente fala assim: ah não, isso não é comigo, deixa passar. E acontece uma tragédia. Ele é responsável pelaquela tragédia, porque ele não exerceu autoridade. Aí tem muito crente que fala assim: ah pastor, a minha vida está ruim, meu ministério está ruim, a minha casa está ruim. Mas você está vendo o diabo, deixa eu usar até um termo pentecostal, o diabo está cirandando no meio da sua casa, o diabo está cirandando no meio dos seus negócios, o diabo está destruindo o teu casamento, está destruindo a tua família, o diabo está acabando com teus filhos, e você está assim: ah não pastor, essa guerra não é a minha guerra. Ah, não pastor, essa luta não é a minha luta. Aí manda um WhatsApp e fala assim: ah pastor, ora para mim. Irmãos, ninguém vai orar mais por você do que você mesmo. Ninguém vai guerrear mais por você do que você mesmo. O dia que você entender que você pode entrar dentro da tua casa, estender a mão e falar assim: sai em nome de Jesus, tem que sair. Um dia alguém chamou para expulsar demônio. Eu contei esse caso aqui pela manhã, estava Tula e eu, acho que o Ricardo, pastor Paulo lá em Minas. O Ricardo, os irmãos conhecem, esteve aqui 3 da manhã, saindo de algum lugar, um monte, eu não lembro o que era. E a gente indo, alguém tocou o telefone, coincidentemente já estava acordado e tal. Eu atendi: pastor, vem cá que tem um demoniado aqui para expulsar. Falei: vamos lá, não tem problema nenhum, vamos lá expulsar. Só que entenda bem, irmão, se tem um crente lá, não tem necessidade do pastor ir. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Eu posso ir, irmão, não tem problema nenhum, eu estou à disposição. Porque senão daqui a pouco fala assim: ah, pastor disse que não vai. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não põe além do que eu estou dizendo. Agora, irmão, se você está lá, põe a mão e fala: em nome de Jesus, sai. Ó, vaza. Tem que sair. Eu me lembro do meu pastor, irmão, meu primeiro pastor. Alguém foi endemoniado na igreja e ele deu um comando, o demônio não saiu. Eu fiquei impressionado com aquilo. Ele deu outro comando, a pessoa não saiu. Ele olhou para o obreiro assim, eu era diácono, falou assim: ô diácono, pode mandar sentar, que aqui não é lugar de fazer gracinha não, fazer gracinha lá fora. Aí eu fui perguntar para ele nos bastidores, eu fiz que nem os discípulos, fui perguntar, falei: pastor, como que o senhor identificou? Eu fiquei pensando que ia ser uma coisa assim extraordinária, pastor teve uma visão que não era um demônio. Ele falou: não pastor, isso é muito simples, eu dei o comando em nome de Jesus, se não saiu é carne, porque se é demônio tem que sair, porque eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade, se eu falei em nome de Jesus, não saiu, não é demônio, é gracinha, e gracinha não é lugar, porque o culto é inviolável. Quer fazer gracinha, vai fazer lá fora. Vocês estão comigo? Ah pastor, lá no meu bairro você tem autoridade lá. Lá na minha faculdade você tem autoridade lá. Lá na minha casa você tem autoridade lá. Pastor, quem me deu autoridade? Olha o nome de quem te deu: Jesus Cristo. Jesus Cristo deu para você autoridade e poder para vencer o poder do mal, para vencer o poder do maligno, para vencer o poder do inimigo. Mas eu vou bater nessa tecla de novo. A pior mentalidade que pode haver no meio da igreja é a mentalidade de achar que alguém que tem um microfone tem mais poder do que quem não tem. Se o problema é o microfone, irmão, eu vou dar para você um de presente, pode vir cá buscar. Se o problema é o microfone, leva um. Se o problema for o microfone, aí na hora que você for expulsar, você fala no microfone assim: sai em nome de Jesus. Porque a sensação que a gente tem é que as pessoas que têm acesso a um microfone aqui são as pessoas de Deus. Eu estou falando bobagem aqui hoje, irmãos? A sensação que a gente tem um livro chamado A Alma Católica dos Evangélicos, A Alma Católica dos Evangélicos.
A gente ainda carrega uma mentalidade católica de alguém superior, de um homem santo, de um dia santo, de um lugar santo. Coisas essas que não existem na nossa realidade espiritual. Se você é um cristão, ponto, você tem poder. Se você é um cristão, ponto, você tem autoridade. Sabe onde vem essa autoridade? Eu vou terminar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, Jesus disse, Deus disse, a Trindade disse, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. E aí, Deus dá domínio sobre a natureza, sobre os animais que rastejam. Inclusive a serpente, quando veio tentar Adão e Eva, Deus havia dado já autoridade para Adão e Eva sujeitar, dominar, pisar a serpente. Adão e Eva já tinham recebido a autoridade de Deus. Agora, qual é a chave desse versículo? Qual é a chave desse texto? Façamos o homem a nossa imagem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Quanto mais nós parecemos com Deus, mais a autoridade de Deus é liberada sobre nós. É por isso que quando você converte, eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas muitos teólogos acreditam que quando Adão pecou, Adão e Eva eles pecaram, houve uma troca de autoridade. A autoridade que estava sobre Adão e Eva, eles perderam e o diabo passou a governar. Agora, quando Jesus subiu naquela cruz, morreu por você, morreu por nós, ele pegou de volta a autoridade que Deus havia dado a Adão. Isso é muito forte, gente. Jesus pegou a autoridade de novo, e ele não pôde entregar mais na mão do Adão. A pergunta é, em qual mão ele entregou? Na sua mão. Que autoridade é essa? Eu vos dei autoridade. O que significa ser cristão? Pequeno Cristo na terra, ou imitador de Cristo, ou aquele que tem a natureza de Cristo. Quando eu me torno um cristão, eu passo a ser parecido com Jesus. Colossenses 1,13 diz que Jesus é a imagem real do Deus invisível. Quando alguém se torna um cristão, se torna parecido com Jesus, e se torna parecido com Deus, e resgata a autoridade que Adão perdeu lá no Éden. Aleluia! Resgate de autoridade. A autoridade original, o poder que o Adão tinha, Jesus entregou para nós. Fique em pé, deixa eu orar com você. Aleluia. Se você entender isso, se essa mensagem entra no seu coração, como o apóstolo Paulo estava orando, se essa palavra entra, se você entende quem você é em Deus, se a crise de identidade cristã sair do seu coração, se a crise de autocomiseração, se o complexo de inferioridade espiritual, eu até inventei um negócio, nem sei se existe, se o complexo de inferioridade espiritual sai da sua vida, se essa mensagem vira uma palavra rema para o teu coração, irmãos. Sabe qual foi o grande segredo dos apóstolos? Os apóstolos entenderam essa palavra e receberam essa palavra. Atos capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos, expulsava demônios. Atos 16, versículo 18 diz que Paulo deu um comando para uma moça que estava endemoniada, um espírito de adivinha. Paulo só disse para ela assim, poucas palavras: sai dela em nome de Jesus. Os discípulos entenderam. Os discípulos entenderam. Eu me lembro essas madrugadas que nós oramos, irmãos, aqui pela cidade. Que coisa tremenda.
A gente uns a pé, de carro, de moto, a gente andando de carro aqui para missão, e estendendo as mãos, onde a gente passava, estendendo as mãos e abençoando. Deus está abençoando aqui, está abençoando ali, está abençoando aqui, está abençoando, está quebrando isso, está quebrando, e Deus trazendo comandos para nós, repreenda isso, repreenda aquilo, repreenda isso, repreenda aquilo, e a gente ministrando, e Deus fazendo coisas no mundo espiritual, quebrando. Deus fazendo algo pela vida de pessoas simples, irmãos. Mas pessoas simples que entenderam, que receberam autoridade. Ô cristão, levanta a sua cabeça em nome de Jesus. E essa não é uma palavra motivacional. Levanta a sua cabeça. Entenda quem você é. Entenda quem você é em Deus, e você nunca mais vai ser o mesmo. Mas assim como Paulo orou, eu queria que essa mensagem entrasse de verdade no seu espírito, que isso virasse uma palavra para o teu coração. E eu confesso, eu estou orando assim para mim. Sabe qual era uma frase do T.L. Osborne? T.L. Osborne foi um dos homens que mais usado por Deus foi em curas e libertações. Quando ele descia de um avião, em um aeroporto em algum país, países esses que muitas vezes nunca havia tido ministração do evangelho, sabe o que ele falava? A oração dele, ele descia do avião e falava assim: ó, cheguei, eu pisei nessa terra, demônios batam em retirada, eu cheguei. Sabe qual foi a frase de um dos homens mais extraordinários? Leonard Ravenhill, do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele disse: eu quero ser o número 1 da lista dos procurados pelo diabo. E sabe o que alguns deles falavam? Quando eu acordar, abrir os meus olhos pela manhã, que o inferno diga: ah, ele acordou. Eu queria que você orasse, porque se essa mensagem entrar no seu coração, se essa mensagem entrar no meu coração, virar a vida, uma palavra rema, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Você tem autoridade espiritual. Comece a orar, por favor, comece a orar. Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, no nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos
Eu tenho uma impressão no meu espírito que Deus está tocando pessoas aqui. Eu tenho uma impressão muito forte no meu espírito que Deus está levando pessoas para novos níveis. E a minha oração não é para que Deus dê autoridade a você. A minha oração não é para que Deus dê poder para você, porque se eu fizer isso, eu vou estar pedindo aquilo que você já tem. Eu vou estar pedindo para você receber o que você já tem. A minha oração é que para você entender a autoridade que você tem, é para que você entenda aquilo que você carrega. E eu estou sentindo uma impressão muito forte no meu espírito, que Deus está trazendo essa palavra como rema no coração de pessoas aqui. Eu libero essa palavra. Você vai ser usado por Deus. Você vai entender a autoridade. Você vai entender o poder que você carrega. Você na sua casa, no nome de Jesus, receba isso. Receba essa visão, essa identidade. Receba esse novo nível que Deus está te levando pela fé. Você tem autoridade, você tem poder em um nome de Jesus. Receba isso aí agora, em nome de Jesus. Receba isso, que essa palavra se torne uma palavra rema para a tua vida. Que você viva isso, que você exerça isso, que você libere isso. E em nome de Jesus, demônios vão ter que obedecer, o mal vai ter que recuar, em nome de Jesus. Eu falei algo pela manhã, eu quero repetir isso. O centurião romano reconheceu a autoridade de Jesus e disse: Jesus, uma só palavra, porque você tem autoridade. Agora, irmãos, receba essa palavra. A palavra de Jesus não tem só poder na boca de Jesus. A palavra de Jesus que tem poder na boca de Jesus é a palavra de Jesus que tem poder na sua boca, por causa do nome de Jesus. O centurião olhou por Jesus e disse assim: Jesus, o Senhor tem autoridade, então libera a palavra. Deus me traz aqui como um profeta, como ministro na sua vida hoje, para dizer assim: você tem autoridade, libera a palavra, porque o que você falar vai acontecer no nome de Jesus. Eu quero receber testemunhos aqui em nome de Jesus. Eu quero receber testemunhos de comandos que você vai dar e vai acontecer. Eu quero que você me fala. Eu quero que você manda para mim. Eu quero receber testemunhos de pessoas que vão liberar a palavra. Gente vai ser curada em nome. Pessoas vão ser curadas pelas suas mãos. Vai recebendo isso aí em nome de Jesus. Pessoas vão ser libertas pela sua oração. Vai recebendo isso aí em nome de Jesus. Você vai liberar comandos. Eu me lembro em Minas, estava numa casa de paz e a lição estava assim: libere sobre aquelas pessoas que estiverem desempregadas, para elas receberem emprego. E eu confesso, irmãos, no meu coração eu fiquei com medo. Eu falei assim: como que eu vou liberar a palavra para essa pessoa receber um serviço? Vai que ela não recebe. Aí de repente veio uma coragem. Eu falei: cara, o que você precisa? Ele falou assim: emprego. Eu falei: em nome de Jesus você vai receber um emprego. Quando eu voltei para a próxima casa de paz, o irmão estava empregado. Porque não é nós, irmãos, é nele. Você vê a gente assim em Lagoinha, sempre com a mãozinha assim para cima, assim, pastor Márcio, eu, os pastores com a mão assim, ó. Eu não entendo às vezes quem está fazendo isso para tirar foto. Quando a gente fizer o batismo aqui, nós vamos ver, a maioria das fotos a mãozinha para cima, assim, com o dedinho apontado para o céu. Tem até figurinha para todo lado, essa figura dizendo assim, ó, nele. Fala comigo assim: nele. Fala: nele. Tem nada a ver com a gente. Nele. É nele. Você vai contar testemunhos. Eu quero ouvir o seu testemunho, porque a palavra liberada pela sua boca vai gerar o efeito, porque você tem autoridade. Amém? Vamos fazer nossa última oração. Nós vamos embora. Coloca a mão na altura do teu peito. Se você puder fechar os seus olhos, você vai repetir essa oração comigo. Nós vamos concordar, vamos orar uns com os outros, identificar uns com os outros. Ora assim comigo: Senhor Jesus,
eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, vou orar sozinho agora. E eu quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que está orando dizendo assim: Senhor, eu estava afastado do Evangelho e eu estou voltando hoje para a casa do Pai. Para eu orar por você, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero poder orar por você. Você que está dizendo assim: Deus, eu estou voltando para a casa do Pai, eu estou voltando para a sua casa hoje. Ou você que está dizendo assim: hoje eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu quero poder orar por você. Eu repito, para isso, eu quero apenas um sinal da sua parte. Eu quero apenas que você levante uma das suas mãos bem alto para eu fazer essa oração. Levante bem alto para eu ver, por favor. Temos ali uma mão erguida para Jesus. Temos ali outra pessoa. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Levante a sua mão bem alto. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Tem mais alguém? Tem mais vidas para Jesus? Você na sua casa, em algum momento nesse culto, ou talvez agora mesmo, está aparecendo aí o nosso telefone, ele é o WhatsApp. Envie uma mensagem para nós, ligue para nós. Se você está tomando essa decisão por Jesus, nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, por favor, sem constrangimento algum, você pode vir aqui à frente, por favor, para a gente orar por você? Por favor, você pode vir aqui. Nós queremos muito honrados, sem constrangimento algum. Você pode vir aqui. É muito importante para nós esse momento. Nós poderíamos orar por você de lá mesmo, mas para nós é muito importante poder orar aqui por você. Pode ficar aqui de frente para mim, por favor. Muito obrigado. Tem mais uma vida vindo ali para Jesus. De repente você não levantou a sua mão, mas você entende que o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui na frente, é no altar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus, que o Senhor, Pai, que o Senhor possa liberar, Deus, todo o poder e autoridade sobre essas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As tuas filhas estão no reino, Pai, do Senhor. E no reino elas têm a autoridade do reino, a autoridade do rei. E eu libero isso sobre elas, Pai. Pai, cerque elas de pessoas, Deus, que vão ajudá-las no propósito. Deus, se foi liberado contra elas alguma invocação demoníaca, ó Pai, alguma consagração voluntária ou involuntária, seja quebrada aqui agora, em nome de Jesus. Na autoridade que é no teu nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz ali em Lucas 15, que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma grande festa. O pai fez uma festa quando o filho voltou para casa. E porque vocês estão voltando para a casa do pai, o pai está fazendo uma festa. A festa no céu agora. Há uma grande festa no céu nesse momento, porque Deus está recebendo vocês. E se há festa no céu, nós aqui em Lagoinha também queremos fazer uma festa para receber vocês. Por isso eu vou contar de 1 até 3. E no 3 eu vou pedir para vocês virarem para conhecer essa nova família. Pode ser? Pronto, Lagoinha? Estão prontos? 1, 2, 3. Vire, por favor. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria.
Bem-vindos à família de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos embora. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um feriado abençoado para você. Um feriado assim de Deus. Passe aqui na igreja para orar. Não esqueça, no 7 de setembro nós estaremos aqui. O tempo que você não estiver aqui orando, estiver lá com a sua família, que seja bênção para a tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Onde ninguém jamais pudesse imaginar. Jesus.